Olá pessoal, olá Regina, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa e hoje com um tema muito polêmico e um tema que eu já vivi e eu tenho propriedade para contar e falar sobre isso com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a obesidade mórbida e o nome já diz, né? Já nos assusta, obesidade mórbida. Toda vez que a gente escuta esse nome, a gente meio que tem medo de morrer. Vamos falar um pouquinho sobre a obesidade? O Brasil e o mundo hoje estão com essa doença. E essa doença ela é global. É uma doença que atinge todos os níveis sociais, desde o mais pobre ao mais rico. Então não existe diferenciação. A gente tem que pensar muito quando a gente fala dessa doença. Por quê? A obesidade ela é uma doença crônica que não tem cura. E quando ela fica mórbida, ela fica mais perigosa. Mas tem sim como a gente reverter esse quadro, reverter esse tipo de doença. É uma doença que quando a gente entende, a gente muda a condição da nossa vida. E a gente muda em todos os sentidos. A gente muda fisicamente, a gente muda mentalmente, a gente consegue resolver. E por que eu digo isso para vocês? Porque eu já fui obesa mórbida, eu já pesei 120 quilos. E não foi fácil, porque quando a gente está lá naquele lugar, a gente se sente mal, a gente tem várias limitações, a gente tem vários problemas. E esses problemas atingem a nossa família, atingem o nosso psicológico. E quando eu decidi realmente sair dessa condição, eu saí. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês é o seguinte: quando vocês estiverem nesta condição, vocês precisam realmente olhar para si e descobrir o porquê. O porquê você está assim? O porquê você chegou a esse ponto? A obesidade mórbida ela não acontece do dia para a noite. Ela acontece em anos de vida que você está fazendo coisas erradas. Então, quando a gente decide realmente olhar para dentro da gente e entender o porquê que a gente chegou naquele ponto, a gente consegue resolver. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu consegui olhar para dentro de mim e entender qual era o meu problema, eu aí fui atrás e eu consegui resolver. E muitas pessoas acham que a cirurgia bariátrica, ela é a solução dos seus problemas, ela é a solução da minha obesidade mórbida. E eu venho dizer para vocês com toda a propriedade, com a minha experiência de vida, que a cirurgia bariátrica não é a solução dos seus problemas. Eu trabalho com pacientes que fizeram ou fazem cirurgia bariátrica e o que a gente vê é que 80% dessas pessoas têm reganho de peso e a maioria delas voltam até a mesma quantidade de peso. A cirurgia bariátrica ela é uma ponte que ajuda você a ter qualidade de vida, a voltar a ter hábitos saudáveis, mas ela não é a solução dos seus problemas. Então, cuidado, nunca associe obesidade mórbida com cirurgia bariátrica. E sim, você tem que associar a obesidade mórbida aos teus problemas. Aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que você, em algum momento, se desalinhou e começou esse processo, porque ela é um processo de engorda, que a gente vem engordando na medida dos anos, na medida dos problemas. E aí vem as doenças crônicas, que é diabetes, hipertensão, vem as doenças mentais, depressão, ansiedade, e a gente é pego e a gente não sabe para onde a gente corre. E aí, quando a gente já está dentro dessas doenças, a gente tende a dizer que a gente não consegue. E por que muitas pessoas conseguem? Porque muitas pessoas pensam exatamente o contrário disso. E quando as pessoas veem que elas estão realmente nessa situação e elas entendem que elas precisam de ajuda, elas procuram mesmo, ou através de um profissional da saúde, uma nutricionista, um psicólogo, um coach. Por quê? Porque tudo começa dentro da cabeça. O problema que ela vem há anos adquirindo começou lá atrás com algum problema dentro da sua mente. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar realmente aonde foi que esse problema foi causado e resolver ele. Porque esse problema
A gente tem que procurar a causa, porque o problema está na raiz. Essa raiz que tem que ser realmente arrancada. E uma vez que essa raiz é arrancada, aí sim, você nunca mais volta a engordar. Enfim, procedimentos ajudam, mas antes de você fazer qualquer procedimento, você tem que verdadeiramente entender o teu corpo, entender o porquê que você chegou até onde você está, entender quais são as causas, qual é a raiz do teu problema. Aí sim, talvez buscar ajuda. E essa ajuda, ela tem que ser em conjunto com vários profissionais. E quando eu estava lá com os meus 120 quilos, passando pelo processo da obesidade mórbida, não era fácil. Eu não conseguia sentar numa cadeira de plástico, eu não conseguia vestir uma calça jeans, eu não conseguia passar pela catraca de um ônibus, eu não conseguia me olhar no espelho. E quando eu tinha que sair, a minha mãe era minha costureira, porque não tinha roupa em loja nenhuma. Então vocês imaginam como que é viver dessa forma. E hoje não. Hoje eu resgatei o quê? A minha autoestima, a minha vaidade, a qualidade de vida. Hoje eu consigo caminhar. Não sei se vocês sabem, mas eu sou meia maratonista e com 120 quilos eu jamais faria isso. Não tem preço que pague essa autoestima, esse gostar de mim mesma, esse querer fazer com que eu todos os dias acorde bem, feliz, com energia. Energia é uma coisa que a obesidade, infelizmente, mata da gente. E não tem coisa melhor do que você acordar com energia, sorrindo, olhar verdadeiramente para você, olhar e ter amor pelo que você vê, você olhar para o seu corpo, você conseguir vestir uma roupa, você entrar em qualquer loja e você conseguir comprar. Simplesmente as doenças que você tinha, você não tem mais. Eu não só melhorei o meu corpo, a minha qualidade de vida, a minha autoestima, mas eu melhorei a minha empatia de olhar para o outro e não dizer para ele que ele é sem vergonha ou que ele não faz porque ele não quer. E sim entender que realmente é um problema e que tem cura, mas que só depende da gente.